Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM, e esse é o Vamos de Vendas. Esse é um podcast para você que quer elevar o patamar da sua operação comercial, operações mais complexas, onde a gente vai trazer aqui as melhores vozes do mundo de vendas do Brasil e do mundo. Só lembrando que toda segunda-feira tem um novo episódio, então vai aí no seu aplicativo e sinaliza. Alerta o sininho, liga o seu alerta para garantir que você receba todas as nossas novidades. Aproveita também para você seguir o Vamos de Vendas Podcast, Zorro Brasil e também aproveita para me seguir, Gupagoto, lá no Instagram. Nosso episódio de hoje vai ser sobre liderança de vendas em empresas multinacionais, pessoal. Esse é um tema super complexo, né? A gente tem muitas empresas aqui no Brasil que são subsidiárias de empresas globais e a gente está aqui na Zorro hoje, não poderíamos deixar de aproveitar a chance de estar aqui com o diretor de vendas, Thiago Schioppa. Ele que foi treinado por mim, pessoal. Vocês vão acreditar nessa história. A gente vai começar falando um pouco disso. Em 2010, o primeiro treinamento de vendas do Thiago Schioppa foi comigo. Depois disso, ele passou por grandes empresas como Unilever, passou depois pelo Grupo Cassino, trabalhando ali nas primeiras operações de marketplaces, mudou-se para Floripa, trabalhou aqui na RD Station por um tempo e foi o responsável por escalar a operação de vendas dessa gigante indiana do mundo de tecnologia. Tiagão, um grande prazer te receber na sua própria casa, né, cara? É um negócio meio maluco isso aqui. Obrigado, cara, pela disponibilidade de bater um papo comigo. Eu que agradeço, Gustavo, e eu acho muito engraçado, né? Acho que uns 15 anos atrás, você estava lá na Câmara Alemã me treinando, e eu nunca esqueço que você desenhou um funil muito antes de falar de funil de vendas, CRM, né? Nem tinha. E aí eu pensei, eu nunca esqueço que você desenhou um funil e você falou: quanto mais oportunidades vocês tiverem, maior a chance de vocês venderem. Aí eu fiquei louco do volume, né? Não parava de querer fazer reunião e deu certo, né? Que bom, cara, alguma coisa eu consegui te ensinar. Então, assim, se você já assistiu esse podcast até aqui, você já aprendeu que volume é o que vai fazer o resultado nas suas operações. Mas, cara, aproveitando até esse gancho inicial que a gente puxou aqui, né? Você começou a vender em 2010, né? Isso, pô, lá atrás o mundo era muito diferente, né? Sim. Assim, não tinha smartphone do jeito que tem hoje, não tinha GPS, não tinha nada desse tanto de tecnologia que a gente tem hoje. A gente usava um CRM in-house feito em DOS lá, que era horroroso. Aham. Eu queria que você comentasse um pouco como que ao longo da sua trajetória profissional em vendas, como que você viu a evolução do papel do vendedor e as tecnologias que estão ao redor ajudando a entregar mais resultado? Muito bom. Vou começar pelas tecnologias, né, quando a gente está falando de 15, 20 anos atrás, eh, eu lembro que eu ia visitar empresas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, eu imprimia do Google Maps, né, porque a gente não tinha smartphone para chegar lá, né, e me leva em tal empresa. Então eu acho que a tecnologia ela veio para favorecer, né, essa função do vendedor, e hoje o vendedor ele não é mais só, entre aspas, um vendedor, né. Ele é um resolvedor de problemas, ele é uma pessoa que está ali para genuinamente ajudar e orientar o possível cliente a resolver um problema. Aqui na Zorro a gente tem né, muitos problemas que podem ser resolvidos, mas eu acho que é mais uma venda consultiva, eu acho que é mais no sentido de ajudar a resolver o problema e ser muito franco também se você não tem a solução que resolva o problema do seu possível cliente. Então, ela veio para ajudar e para especializar, né, a tecnologia, para especializar cada vez mais os vendedores, porque você consegue identificar exatamente aonde o seu time ou algum vendedor específico tem algum gap que você possa treinar. E teve uma evolução muito grande, né? Se você olhar o vendedor ao longo dos últimos 15 anos, antes ele tinha uma grande responsabilidade operacional, de sair visitando empresa por empresa, tinha que fazer lista, tinha que ligar, tinha que marcar reunião, tinha que fazer fechamento, tinha que cuidar de uma carteira de clientes. A realidade hoje é que esse vendedor ele está muito mais especializado, ele é um sniper com toda uma tecnologia ao redor dele e ele precisa ter um domínio profundo de negócio para saber discutir problemas reais dos clientes e chegar no ponto de, eventualmente, se ele não tiver uma solução, falar: "Não é o momento para eu te atender". Então, teve uma mudança gigantesca na posição de vendas. Eu costumo dizer que o número de vendedores no mundo B2B vai diminuir drasticamente ao longo dos próximos anos, porque o tirador de pedido não vai existir mais, né. Você vai precisar de alguém que tenha essa capacidade de traduzir. E aí,
vindo aqui para nossa realidade desse papo de hoje, que é para falar sobre a gestão e a liderança de vendas em grandes empresas, você está aqui na Zoho já há alguns bons anos, né? Cara, eu queria falar um pouquinho da diferença de ser um líder de uma empresa, líder de vendas de uma empresa brasileira do que numa empresa global. Tem um dado aqui da Forrester: 60% dos líderes de vendas em multinacionais relatam conflitos recorrentes entre diretrizes globais e autonomia local. Eu vivi isso, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa alemã, trabalhei em empresa americana e trabalhei em empresas brasileiras. É aquela coisa, né? Se você está na matriz é de um jeito, você tem uma forma de resolver, quando você está na subsidiária é diferente. Quais são os principais pontos que você vê de diferença entre ser o líder de uma subsidiária da multinacional ou de você estar dentro da matriz? Boa. Primeiro eu acho que os conflitos eles são necessários para uma possível evolução, né, então eu não vejo isso como um ponto negativo, mas o conflito, quando você está com um conflito de uma empresa 100% brasileira, se tem outras pessoas brasileiras, vocês já sabem como o mercado funciona, né, as política comercial do Brasil, as leis, os impostos, então você não precisa ficar batendo nessa tecla, você vai e consegue caminhar mais rápido. Quando você está falando de uma empresa oriental, que é a Zoho, né, uma empresa indiana, eh, eles não são fluentes, né, em como o mercado acontece aqui no Brasil, como a gente negocia, como a gente paga, como a gente, né, quais são as leis, como funcionam os contratos. Então, a nossa moeda local, né, então eu acho que no começo foi um pouco mais impactante, porque primeiro eu estava me adaptando a uma cultura diferente da nossa, né, uma cultura oriental, não ocidental. Estava conhecendo as pessoas e ao mesmo tempo queria fazer muitas mudanças. Então o pessoal falou: Queria bater meta e mostrar resultado. exato, eu falei: "Não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo". Eu montei uma análise SWOT, e aí foi até engraçado, porque eu mandei para uma pessoa lá da Índia e falei: "Ó, a gente precisa resolver tudo isso nesse quarter pra gente conseguir chegar perto dessa meta", isso em 2022, né. E aí ele olhou e falou: "Thiago, calma, você pode resolver um problema desse por quarter, não precisa ser tudo nesse quarter". Eu falei: "Nossa", sabe, então, Que cabeça diferente. cabeça diferente. E assim, isso me trouxe uma paz por outro lado, porque a gente de vendas é muito imediatista, vai, precisa fazer acontecer e tal. E aí isso me trouxe uma paz, eu falei: "Opa, beleza, então vamos pouco a pouco. Qual que é a minha prioridade aqui?". Pum, mudar de dólar para real. E aí a gente ficou nessa, não é muito fácil, né, tem toda uma logística Anjo de tecnológica. pagamento, Exato, contrato, com conta bancária, cobrança, né. exato. E aí demora, porque a Índia é longe, eles precisam entender o que fazer, aí fala com o banco daqui, e eu intermediando. Então demorou, mas hoje a gente tem o pagamento em reais e foi uma conquista minha que eu falei: "Putz, se eu tiver que priorizar tudo isso aqui, essa vai ser minha primeira". E depois de um tempo isso aconteceu. Então eu aprendi a ser menos imediatista com essa cultura, e que eu posso testar, né, eu posso errar aqui. Claro, errar uma vez e consertar, né, não vou seguir errando. Mas eu não tenho esse medo de errar aqui na Zorro, sabe. Eu já fiz Hum. alguns testes de processo, de divisão de time, etcétera, e aí eu já vi o que dá mais certo e segui como verdade. Então você diria que, assim, quando a gente está pensando na grande diferença de estar numa empresa brasileira versus estar numa empresa multinacional, onde você é subsidiária, é que quem está lá fora, no seu caso, a galera lá na Índia, tem muito pouco contexto sobre o seu mercado, né. Eles obviamente entendem super bem a tecnologia, entendem super bem sobre o produto, entendem super bem sobre pessoas, mas quando trata-se do mercado, então o papel do líder de vendas numa multinacional, ele costuma ser esse elo de tradução das necessidades de pagamento, de moeda, de discurso comercial, de adaptação, de modelo de acompanhamento. Então, você acha que esse papel foi até diferente do que você tinha como expectativa? Você achou que seu papel era chegar aqui, pilotar a máquina e vender mais. Na Exato. verdade, você descobriu que você tinha que desenvolver, ajudar a empresa a se desenvolver dentro da sua estrutura de go to market. Muito bom. E acho que assim, eu traduzi, né, o mercado brasileiro para a matriz, né, que no meu caso é indiana, mas também entender o quais são os valores, quais são os objetivos, qual é a cultura dessa empresa para eu tentar adaptar também para acho que é uma via de 2 mãos, né, Uhum. trazer a cultura da empresa para o mercado brasileiro e ao mesmo tempo trazer as leis, o mercado, etcétera, políticas comerciais praticadas aqui no Brasil para, a matriz entender
e encontrar o meio do caminho, né. Então acho que esse ainda é o meu papel hoje, tá. Hoje os indianos estão muito mais familiarizados com o Brasil do que 3 anos atrás, que foi quando eu entrei na Zorro, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa explicar, porque eles entendem, se a gente explica o porquê, eles falam: "Faz sentido", beleza. E tem coisas que a gente explica, eles concordam, mas que não mudam, porque são coisas políticas globais, que Uhum. daí se muda para o Brasil, tem que mudar para o mundo todo, e o mundo todo não é o É Brasil. maior do que o Brasil, né. Exato. E é legal, eu queria trazer esse segundo ponto aqui, né, tem um dado da McKinsey, né. Times locais com autonomia tática performam 18% melhor do que aqueles que são rigidamente alinhados com a matriz. Eu me lembro de um episódio, quando eu trabalhava no LinkedIn, e eu criado um programa informal de canais e parcerias, né. Isso representava mais ou menos uns 40% da minha receita, e eu estava super empolgado com aquilo, eu tinha ganhado lá o President's Club 3 anos seguidos, e eu virei para o meu chefe, eu falei: "Cara, vamos formalizar esse programa de canais globalmente?" Aí falou: "Cara, se ninguém em São Francisco quis implementar esse programa, é porque provavelmente não faz sentido aqui." Falei: "Olha, eu discordo, acho que a gente poderia adaptar isso para o mercado local e continuar tendo resultados muito expressivos, que foi o que eu tive até agora, mas tinha essa rigidez da companhia, né, o LinkedIn, por mais que era uma rede social, tinha muitas travas, enfim, uma política bem global, muito americanizada. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, você já teve, eu sei que você teve a possibilidade de adaptar muitas coisas, no playbook, seja em processos comerciais, no modelo de recrutar os times, e também nas estratégias de negócio, como você já comentou. Como que foi esse processo? Que coisas que você consegue adaptar para uma realidade brasileira e quais temas que não, cara, assim, é a regra do global, o mundo é muito maior do que a gente aqui e vamos ter que seguir a regra deles. Primeiro eu vou falar alguns números, né, Zorro global e depois contextualizar o Brasil. A Zorro hoje tem mais de 120 milhões de usuários no mundo, usuários das ferramentas, né, mais de 55, 15 mil funcionários, estamos presentes em mais de 160 países. Então, assim, o Brasil é um dos países mais novos que a Zorro investiu, né, veio com o CNPJ e tudo. Então, eu primeiro foi entender quem é o Brasil na fila do pão. Beleza, entendi, sabe. Eu cheguei muito exigente, falei: "Calma, eles têm muita demanda de outros países que trazem a expressividade". Hoje, 3 anos atrás, hoje, comparando com 3 anos atrás, a gente está entre os top 10 países, né, e eu o ano passado a gente teve um crescimento de 46%, então assim, agora a gente está beleza, agora a gente está com moral, O pessoal começou a o pessoal perceber que começou a tem perceber. potencial. Exato. Mas aí para voltar um pouco, né, na sua pergunta, o principal coisa que eu consegui foi não só trazer o real, né, a moeda, mas flexibilizar formas de pagamento e em parcelas, que isso a Zorro nunca tinha ouvido falar, sabe, coisa básica pra gente. Então, eu criei uma política comercial do meu conhecimento, estudo, benchmarking, né, o que que fazia sentido. Aprovei com meus líderes, falei: "Pessoal, isso aqui funciona para vocês, como é que vocês acham?". Fizemos alguns ajustes, apresentei para minha liderança direta, que é o Rodrigo, e depois eu falei: "Posso levar para a Índia?". Ele falou: "Pode". Apresentei para eles, a gente ficou mais ou menos uns 3 dias, né, de reunião para explicar, vai e vem, até que a gente conseguiu firmar essa política comercial. Então isso foi um ganho muito legal, uma iniciativa que, com certeza, se a gente não tivesse algo parecido com isso, a gente não teria esses resultados que eu mencionei anteriormente. Então essa Uhum. foi isso foi um ganho que, pô, eu me envolvi, tive que explicar e fiquei um tempo, gastei um tempo com isso, e hoje roda bem. E agora é escalável, porque está aplicado para toda a companhia localmente, certo? Exato. Então eles aprenderam: "Opa, legal, funcionou, ótimo". Porque o brasileiro não vai pagar à vista um ano inteiro, né, se não tiver É, alguma coisa em troca. não, isso é um grande exemplo de cultura local, né, eu me lembro, cara, isso deve fazer uns 3 anos pelo menos também, e uma empresa era da Polônia, me mandou mensagem: "Ah, a gente queria fazer um estudo no mercado brasileiro e tal, e a gente tá vendo uma solução, não sei o quê, pá, isso chama buy now, pay later." Falei: "Tá, buy now, pay later é o pagar parcelado, é." Ele: "É, mais ou menos." Falei: "Ô, meu amigo, mas isso aqui já tem aqui faz uns 215 anos, né." Então, Sim. acho que esse é um grande exemplo de para uma empresa que muitas vezes está fora, que esse caso era
O cara estava vindo falar comigo como se ele fosse o inovador, criando a nova Coca-Cola, né. Eu falei: "Gente, isso aqui já existe". E muitos mercados, né, não entendem essas, por exemplo, boleto, né, o Nossa, sistema bancário brasileiro é super desenvolvido, boleto, Pix. sim. Cara, você vai falar com a galera lá de fora: "Oi, como assim? Não entendo como que isso funciona". As grandes as grandes big techs, né, elas têm essa dificuldade, como que vai receber? Então, é uma demanda complexa de se ajustar no durante o dia a dia, né. Sim, cara, muito muito complexa. A Índia tem um parecido com o Pix, então quando eu Hum, falei sobre o Pix eles: "Ah", acho que esqueci o nome, mas é meio que o Pix deles, então hum. fez sentido. Também a gente colocou Pix, né, depósito em conta, boleto, então não conseguiu o boleto mensal, mas conseguiu anual, então assim, ainda tem algumas travinhas que com o tempo a gente vai ganhando, né. Uhum. Importante a gente explicar, né, e mostrar. Uma coisa que eu não consegui ainda, Ainda o ainda, brasileiro é resiliente. ainda, foi trazer por exemplo, a gente tem um processo global, CRM global, que se eu mexo num campo, vai mexer para o mundo todo, né. Uhum, Eu não posso pegar, espelhar e falar: "Esse é o processo Brasil". Então, o que que a gente teve que fazer? Isso eu não consegui, pegar, espelhar e falar: "Esse é meu processo", e colocar todas as travas que a gente tem de SLA, né, etcétera, para não conseguir, por exemplo, passar de uma etapa para outra. Eles podem, e eles passam. Mas isso eu não consegui, trazer esse processo traduzido no nosso Zorro CRM, porque o processo global eu tenho que seguir ali. Aí o que que eu fiz como uma alternativa? Criei playbooks combinados escritos, SLAs, por área, quando permeia uma área para outra, direta, parceiro, retail, AM, etcétera. E aí a gente aplica os combinados do playbook, que está numa das ferramentas da Zoho, que é o Connect, e aí, a gente aplica no CRM global, entendeu. Então, foi um meio do caminho que eu achei, beleza. Tentei, fui para a Índia, levei o projeto, mostrei que eu sabia que dava para fazer, levei meu engenheiro de vendas. E aí eles falaram: "A gente sabe que dá pra fazer, mas a gente não vai, é global e é a diretriz", e aí você aceita, entendeu. uhum. Tem coisas que você também a gente, né, de vendas tem que ser Até resiliente. porque tem gente lá em cima, né, lá em cima na organização, Uhum. falando assim, que tem outras necessidades, né. Alguém precisa gerenciar um pipeline global, alguém precisa ter métricas de todas as operações do mundo, não é porque tem um cara bonito aqui em Florianópolis que os caras vão falar: "Não, vamos mudar a política", Thiago quer. porque cada um quer gerenciar do seu jeito, que daqui a pouco a subsidiária do Brasil é de um jeito, do México de outro, dos Estados Unidos é de outro, Sim. aí é inviável. Então, é legal esse exemplo que você falou, né. Então quando você está numa multinacional, você consegue criar os seus playbooks locais, você consegue adaptar os seus processos locais, mas normalmente os grandes sistemas, de gestão, de faturamento, eles seguem um padrão, porque essa empresa ela tem que fazer a sua gestão global como um todo, você vai ter que se adequar nisso. E esse é o tipo de briga que, acho que você já percebeu que não vale a pena comprar, porque Não, senão você vai se desgastar até dentro de um porque relacionamento, que impacta também na sua posição como líder da operação aqui, e você vai ter que depois lá barganhar por outro tipo de coisas, né. claro, e aí você vai desgastando uma relação que tem coisa que não vale a pena. Eu falei ainda, porque eu acho que no futuro a gente vai encontrar algum jeito de conseguir, né, eu Uhum, nunca desisto, mas, eh, não vou comprar essa briga com a Índia, com a Zorro Global, com a Zorro Matriz, né, porque tem outras coisas que eu preciso que aí vale a pena, sabe. uhum, Contrato em português, coisas básicas, né. Contrato em português, já conseguimos. O real, como eu mencionei. Formas de pagamento, pô, se eu olhar o que eu já consegui versus o que eu tentei e não consegui, tomei um não, beleza, aceitei, é isso, sabe. Então, assim, conversando com outras pessoas que estão mais ou menos na minha posição em outras empresas, né, que querem tropicalizar e tal, fala: "Poxa, mas aí a Zorro é flexível", né, é, sabe? e é negócio interessante, né, eu me lembro em algum momento da minha carreira, eu trabalhei muito com algumas pessoas que foram da IBM, né, a IBM é Uhum. uma empresa Sim. centenária, acho que são 120 anos, 130 anos que a IBM existe, e eles falavam muito ali que o grande desafio para você conseguir performar na IBM localmente, né, aqui na América Latina, era você conseguir se desvencilhar de todas os alinhamentos e demandas dentro da matriz, né, ou seja, como que eu consigo gastar mais tempo indo ao mercado do que efetivamente fazendo as tratativas internas. Por quê? E não é que uma coisa boa ou ruim, quando você tem uma empresa gigante por trás, com 15.000 funcionários, com 55 aplicações, com 120 milhões
de usuários, pô, você tem, meu, uma artilharia gigantesca, né? Então, se você conseguir alinhar muito bem tudo isso, a hora que você chega aqui no mercado, você vai nadar de braçada, porque você não vai ter nenhum concorrente local que tenha essa mesma capacidade de inovação, de tecnologia de investimento, de atendimento, de velocidade. Só que você é aquela pecinha, né? Então você é o gargalinho ali para garantir e você vai priorizar uma coisa de cada vez, né? Com certeza. E assim, quando eu tenho alguma coisa que eu vou explicar, vou pedir, né, e tal, eu sempre falo: "Ó, vocês sabem que a gente é Zorro, a gente tem o mesmo objetivo, certo? Certo. Aqui eu tô com esse problema. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para tentar solucionar ou ganhar mais agilidade?", sabe. Então eles jogam junto também. Uhum. Então é só também, às vezes, até a maneira de falar que você consegue, mais ou menos coisa, né. E também o indiano, né, ele é bem igual ao brasileiro, super relacionamental, presencial, sabe, faz negócio, olha no olho, aperta a mão, então a gente se entende muito bem, então tá tudo certo. Muito bom. Agora eu queria pegar trazer o lado positivo de toda essa história, né, porque um dos grandes benefícios de você ter múltiplas operações no mundo todo, é você conseguir aprender com essas operações também, né. Vocês têm aqui as travas globais como toda multinacional tem, e você tem os benchmarks de outras subsidiárias que estão dentro desse grande aquário. Queria que você compartilhasse aqui com a galera, assim, quais foram grandes aprendizados que você viu de outros países, que você conseguiu trazer e como foi esse processo, né? Pô, alguém fala com o fulano lá da Alemanha que ele vai te dar uma dica, ou fala com o cara do México. Como que é esse processo de troca de informações de pessoas que estão em outros países, porque os outros líderes de vendas também têm sua meta para bater, né? O cara não Sim. tá com tempo livre para ficar te dando aula de como é que ele vende mais. Exatamente. Eu me espelho bastante em 3 principais mercados, né, para fazer esses benchmarks e entender, que são os Estados Unidos, Índia, obviamente, e América Latina, né, pela proximidade, né, América Latina exceto o Brasil, né. Eh, então eu aprendi bastante com eles como me relacionar com a Zorro como um todo, na Índia, com os outros diretores, como se portar, o que que a cultura e os valores da Zorro, como eles impactam no nossa maneira de lidar com problemas do dia a dia. Então acho que isso é uma coisa mais interna, né. Uhum. Que, ou Então seja, que é absorver a cultura da organização de quem tem a mesma dor de você de se comunicar com uma matriz. exato, e às vezes aceitar, né, e ser resiliente. Uhum. Mas em termos de benchmark, eu acho que eu consegui entender um pouco melhor como porque hoje, né, eu cuido de pré-venda, durante a venda técnica, canal, enterprise e o pós-venda. Então não adianta eu colocar uma venda para dentro e depois não conseguir reter, né, então, Vai cair no seu pé ou nesse ano ou no próximo. exato. Se durar até o próximo, né. Lá, né, nesses mercados, eles também juntaram, o diretor de vendas é de receita como um todo, né, pré-venda e pós-venda. Uhum. Então isso foi aprendizado que a gente já trouxe. Eu não seria o de pós-venda, mas por causa disso a gente entendeu que sim. Como separar o time. Então, se você pensar na Zorro, é um mar de coisas, é muito complexo, são vários softwares, cada software tem uma particularidade. Como que eu vou dividir o time de vendas diretas por região, por produto, por indústria? Então, assim, aprendi, né, por exemplo, a gente divide hoje por business unit. Então, a business unit de vendas, a business unit de marketing, de atendimento, sabe? Então, isso eu aprendi com o pessoal, com os De líderes. trabalhar num modelo matricial. Exato. Comissionamento, né, como que eles faziam, como que funcionava, retenção de talentos, então, várias coisas a gente troca bastante, eu troco principalmente com esses líderes que eu falei e deu pra trazer e se eu não trouxe igual, eu dei uma adaptada para o nosso mercado e para nossa cultura também. Legal, ou seja, então, acho que um dos grandes benefícios de você trabalhar numa operação de multinacional é que você não precisa construir muitas coisas do zero, né? Alguém já escreveu, alguém já passou por isso, alguém já viveu. Quando eu tive assumindo a operação do LinkedIn Sales Navigator para América Latina, eu lembro que quando eu cheguei lá na empresa, eu fui lá, falei, "Ó, legal, eu vou lançar um produto novo para América Latina, eu preciso descobrir duas coisas: como eu vendo esse produto e como eu vendo para essa região." Primeira coisa que eu fiz, fui lá, peguei o cara que tinha lançado o produto anterior pra América Latina, falei: "Cara, me fala aqui, qual que é a estratégia para ganhar esse mercado?" Falei: "Cara,
Falou assim, você tem que bater no maior número de portas possíveis. Uhum. Beleza, vou adotar essa estratégia. E fui falar com quem vendia bem esse produto já no Brasil, para adotar a prática do funil de vendas e as métricas. Cara, peguei 2 referências, 2 benchmarks, coloquei na minha operação e rodei 3 anos seguidos, entregando resultado. Então, quando você está numa multinacional, o segredo é você copiar de quem são os outros líderes que são top performers, né. Exato. Muito bom isso. E óbvio que eu me espelhei nos líderes top performers, Claro. porque, né, são os 3 principais regiões. O cara tá batendo meta, Exato. deixei atrás, né. E eu acho que um ponto importante mencionar também, é que você pode aprender também, mesmo que uma coisa dá certo no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, mas que no Brasil não dá. Uhum. Vou dar um exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos eles chamam o engenheiro de vendas de pre-sales engineer. Por que pre-sales? Porque eles fazem a apresentação, uma demo bem técnica do produto antes do vendedor entrar. Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, testei, falei: "Aqui no Brasil não dá. A gente tem que primeiro o vendedor, se houver a necessidade de uma pessoa muito mais técnica, a gente pega o meu sales engineer e põe, aí depois volta para negociação com o vendedor", entendeu. Então é bom você testar, entender como é que funciona, se você acha que faz Por que que sentido, isso por acontece? que que isso acontece. Pô, testei, para o Brasil não funcionou, mas é legal saber que tem esse modelo também, ou em outro momento eu posso testar de novo, ou, né, aplicar em outro lugar. Então, é legal você saber também que não é porque funciona lá para o líder top performer que vai funcionar exatamente igual aqui para o Brasil, né. Legal. E dentro desse processo, ou seja, que você já importou muita coisa, já teve alguma coisa que saiu aqui do Brasil que foi exportada para outros países que a galera viu melhores práticas daqui? Sim, pô, a gente, o pessoal de um outro produto da Zorro veio, eles já gostaram de como a gente faz o lead scoring, como que a gente aborda, em qual momento. Ele: "Nossa, vou levar pra matriz", e coincidentemente a chefe deles é uma das fundadoras da Zorro, né, então a gente ficou bem na fita com relação a isso. O próprio, CRM Summit, que é um evento que virou referência, né, pro global, eles mencionaram no Sales Meet que a gente faz em Chennai todo janeiro. Eh, e eles querem entender como que o Brasil, hoje o Brasil hoje não, 2024 a gente foi o país que mais cresceu percentualmente em novas vendas. Então eles querem entender o que que a gente fez. E uma coisa que eu sempre sonhei e hoje eu consigo fazer é venda conjunta. Uhum. Por quê? Porque chegavam os leads, aí era ou vendas diretas ou parceiro. Falei: "Gente, por que ou e não e, né? Ah, é meio complicado, vai pagar comissão para os 2". Falei: "Vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente vende mais?". Estouramos de vender. E aí esse pagamento de comissão para os 2 compensa no volume, né, então isso a gente exportou e eles começaram: "Nossa, muito legal, não sei o quê". Então eles estão fazendo venda conjunta também. São Que coisas que a gente conseguiu, né, se que legal. É muito bacana, né, isso aqui, porque às vezes você tem um problema local, que você é pequeno, você tem essa flexibilidade e consegue inventar. Teve um dia, cara, assim, e aí foi interessante essa prática, né. Lá no LinkedIn a gente tinha uma política que você podia fazer um piloto gratuito pro cliente, né. Ele podia usar 30 dias de graça, só como se fosse um free sim. trial, mas não era exatamente de entrar lá e fazer um free trial, você fazia um contratinho de gratuito. E aí o que aconteceu, né, a gente usava isso para o cliente testar e Mini depois ele vai como se fosse uma prova de conceito, né. O que que aconteceu, né, brasileiro com a sua criatividade, o vendedor estava lá, no produto não tinha desconto, a política comercial era super rígida, vinda do global, não tinha o que fazer. O vendedor ia lá: "Pô, beleza, você quer comprar, me dá um desconto". "Não, ó, eu te dou um mês de grátis. grátis e você ativa o contrato daqui a 30 dias", né. E aí a gente viu que esse negócio aumentava a conversão e reduzia o ciclo de vendas absurdamente. Falei: "Meu, soca o pau aí, vamos botar para vender essa máquina". Beleza, com a gente vendendo, já tinha virado a política local, né, Sim. off the records, a política local e a gente vendendo, estava dentro da regra, a gente só mudou um pouco do discurso. Cara, até que um belo dia chega um relatório do global para mim, analisamos a efetividade das renovações dos contratos de piloto. Aí eu falei: "Acho que vai dar problema isso aqui". Abri o contrato, abri o relatório, aí fui ver lá, pô, número de pilotos e não sei o quê, por região, comparava as regiões. Pô, Brasil tinha um número gigante de pilotos gratuitos, mas esses contratos não eram renovados. Óbvio que não, né, porque a gente já tinha fechado o outro contrato, eram 2 contratos que andavam em paralelo no porque o correto era você fazer um contrato gratuito e depois ele migrar Final. para uma renovação paga, né. E aí eu falei: "Pô", aí veio: "Ah, me explica como que é, tal". Eu falei: "Cara,
tá chegando aqui, né? O cerco tá fechando, vai dar problema esse negócio. Cara, de repente chega um americano para mim assim, cara, muito sensacional essa estratégia de vocês de onboarding month, o mês do onboarding do cliente para acelerar o processo de adoção e de ativação. Vamos replicar essa prática para o global e tal, não sei o quê. Cara, na próxima reunião global de vendas e aparece um americano lá falando da prática que ele criou do Nossa. onboarding month. Eu falei, esses gringos às vezes têm umas ideias, cara. Mas assim, isso para ilustrar como que você consegue no mercado local, dado as limitações, pensar em práticas que podem ser exportadas para a organização e você ter um impacto global também, né? Então, vira também uma possibilidade para quem é um executivo de uma multinacional como você aqui no Brasil, isso também de dar uma progressão de carreira para assumir outras regiões no futuro, né? Sim, com certeza. Eu, assim, eu amo o Brasil, queria ficar aqui no Brasil, mas óbvio, né, eu acho que isso traz uma projeção, não só de cargo, mas assim, do que o Thiago fez enquanto diretor de vendas da Zorro, sabe, o Uhum, que ele trouxe. Resultado tá todo mundo vendo, mas de inovação, de coisas legais, como o time dele vê isso, sim. a saúde do time dele, então tem várias coisas, né, que dá pra gente É, eu queria entrar agora um pouco falar de time, né, assim, você foi um dos primeiros funcionários da operação aqui, quando ainda era uma salinha, uhum, hoje a Zorro tem um escritório maravilhoso aqui em Florianópolis, estamos gravando daqui essa edição do podcast, quem estiver em Florianópolis, fala com o time da Zorro para vir visitar, se você não é de Florianópolis, vem para cá só para visitar, acho que já valeria a com visita. certeza. A minha pergunta para você aqui, assim, quais foram os maiores desafios para criar a máquina de vendas aqui? Porque envolve pessoas, os processos. No começo você tem pouca escala, né? Então você não tem muito bem o capacity. Eu preciso de quantos pré-vendedores para um vendedor, para um CS, para um engenheiro de vendas. Você não tem todos os recursos. Aqui vocês têm muitos produtos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual é o seu maior orgulho, assim, em termos do time que você construiu? Principal dificuldade que eu tive para formar essa máquina de vendas, primeiro foi ter pessoas que eu entendesse que valeriam a pena trazer e por quê, né. Uhum. Então primeiro, antes de tudo, eu entendi como é que funcionava o processo, quem eram as pessoas lá na Índia que poderiam me ajudar, quem eram as pessoas aqui no Brasil que poderiam me ajudar na própria Zorro. Aí entendi como é que funcionava o processo, distribuição de leads, quantos parceiros tinham, quem era do time de parceiros, quem era do time de marketing. Tinham 3 pessoas em vendas já que continuam com a gente, então isso é um dos orgulhos. Eh, Conseguir ter uma retenção de Consegui ter pessoas. uma No retenção. começo é muito complexo isso, né? Antes de eu entrar, tinham 3 pessoas em vendas, e essas 3 pessoas continuam 3 anos após. Uhum. E evoluíram muito, assim, estão performando super bem. Por isso que estão aqui com a gente até hoje, né. Então, a dificuldade que eu tive é que eu tive que recrutar todo mundo. Então a gente, né, não tem uma empresa de hunting terceirizada, a gente obviamente que os profissionais de RH da Índia não vão recrutar os brasileiros, porque aí não faz sentido. Horário, língua, cultura e Tudo, etc. né, tem muita a gente vende só Brasil aqui no Brasil, então Uhum. nem precisa meu vendedor não é um must, né, não é obrigatório ter que falar inglês, Uhum. então, senão a gente fecha muito leque também, né. Então, a principal dificuldade foi essa, de saber quem contratar, mas aí depois que eu entendi os processos, falei: "Poxa, tenho um networking muito legal aqui em Floripa", por mais que seja uma capital, é uma ilha, né, que a gente chama de Ilha do Silício, e tem muita gente boa de tecnologia aqui, eu falei: "Não preciso ir muito longe". Eh, Comecei a ativar meus contatos, né, WhatsApp, LinkedIn, etcétera, e aí falei: "Pô, tô precisando de uma pessoa para me ajudar a estruturar a área de pré-vendas", pum. "Ah, eu conheço um amigo de um amigo", aí veio. Aí essa pessoa de pré-vendas trabalhou numa empresa referência aqui em Florianópolis também, e já trouxe mais a operação dele, mais SDRs. Aí depois eu fui expandindo o leque, né. Então, meu maior orgulho dessas 33 pessoas que a gente tem hoje no time de vendas, 32 eu não tive que abrir vaga. Tipo, foi de indicação, de indicação. Então esse é um orgulho bem, assim, uma coisa que eu acho muito legal, porque não é fácil, você sabe, selecionar as pessoas-chave para aquela posição e alinhar cultura, Uma cargo cultura que está sendo criada, que está né. sendo criada, cargo, salário, eh técnicas de vendas, processos, então tem você não pode contratar. Tem uma frase que é bem legal, né, contrate devagar
e demita rápido. Então eu fui mais ou menos nessa linha, mais ou menos contratando devagar. Contrate devagar se você não for de vendas, É. né. É que eu precisava, né, a metinha estava ali. Mas deu certo. Então hoje eu tenho um time super unido, ainda mais quando eu trouxe essa questão de venda em conjunto. Uhum. Claro que vira e mexe, né, tem alguns desentendimentos, é óbvio, sempre terá e são saudáveis, como eu disse, eu acho que o conflito ele é positivo para uma evolução. Então, o orgulho é ter um time que está feliz, né, que a maioria das pessoas uma pessoa pediu para sair só, né, dessas 30 e poucos que eu contratei. E por motivos voltou pra cidade natal, entendeu. Então assim, e outro orgulho que eu tenho é, hoje a Zorro aqui em Florianópolis, é uma empresa que tem uma marca empregadora muito legal. Então eu tenho pessoas que me adicionam no LinkedIn: "Thiago, meu sonho é trabalhar na Zorro", eu: "Poxa, sério? Que legal, vamos conversar, vem aqui, vamos tomar um café", sabe. Mesmo que eu não tenha vaga, eu vou fomentando esses Criando seu relacionamentos pipeline. pra: "Poxa, ó, como é que tá aí? Vamos surgiu uma vaga aqui, você topa, não topa?", sabe. Então, eu preciso fazer isso também, porque como a gente não tem uma empresa recrutando e tal, eu preciso estar sempre com pessoas no meu pipeline, né, de contratação. Então é Sim. isso. É, e isso é um exemplo muito claro, né, o papel da liderança de vendas, eu gosto de dizer que são 3 grandes fatores que um líder de vendas ele tem que fazer. O primeiro deles é atração e retenção de pessoas, o segundo é a gestão da operação do dia a dia e o terceiro é o desenvolvimento. Quando a gente fala de atração, quando você está começando uma nova operação de vendas, você vai ter que construir a cultura. O que fazemos e o que não Uhum. fazemos. Quais são os comportamentos que aceitamos, os que não aceitamos. E o papel desse líder é participar ativamente, de fato, nessa construção e buscar em empresas anteriores, onde ele funcionou, buscar as referências e construir esse núcleo duro que vai levar a empresa adiante, né. Agora, pô, pra você chegar em 30 pessoas foi um desafio. Do 30 para 60, de 60 para 120, 120 para 240, tá quase lá, Sim. né. A gente estava falando um pouco antes da gravação aqui, né, eu já gerenciei um time de mais de 200 pessoas, que o difícil é o comecinho, É. depois que você cria as bases, todo mundo entende os rituais, essas coisas ficam um pouco mais fáceis, E você né. consegue também terceirizar. Hoje, os meus líderes foram os últimos que eu assim, dos de 0 a vai de 3, né, que tinham 3, de 3 a 20, eu não tinha liderança. Por quê? Porque eu precisava criar a operação, o Uhum, processo do jeito que eu entendi, né. uhum. Aí beleza, funciona assim, trouxe o líder 1, 2 e 3. Então e aí hoje, para ir para 60, os meus líderes também têm esse networking maior que o Ah. meu, aí você triplica, né, a chance de contratar e de se dar bem. Então, como você disse, eu acho que o comecinho é o mais complicado e depois você escala, né, Muito bom. depois que a base está pronta. Agora, cara, vamos lá falar de coisas que são desafios. Você já falou de alguns aqui, né? A vida de um diretor de vendas não é fácil, né? Agora, quando a gente fala de outras culturas, tem a barreira cultural, né? A Índia é uma das maiores economias do mundo, né? Tem muitas empresas, é um polo de tecnologia, né? É um dos países do mundo reconhecidamente por ter o maior volume lá de desenvolvedores, mas é uma. Se você for lá na Índia e perguntar para as pessoas sobre o Brasil, pouca gente vai conhecer. Então, eu queria que você falasse um pouco quais foram os seus principais choques culturais de começar a trabalhar com uma cultura indiana, né, você estava me falando que no começo, pô, eu estava lá desesperado para bater metas, os calma, calma, a visão aqui é diferente, é longo prazo. Exato. Conta um pouco quais foram as principais choques culturais que você teve e como você internalizou isso e você está pensando que nem indiano já? É, basicamente é isso, né. Mas brincadeiras à parte, esse foi um choque pra mim que eu não sei se é especificamente da Índia ou se é da cultura da Zorro, essa visão e ter de longo prazo, né. E a gente precisa de vendas, a gente é meio imediatista, quer mudar a coisa na hora, porque o tempo tá correndo, time is money, né, e a gente precisa fazer Preciso acontecer. bater meta, minha Precisa bater comissão, a meta, comissão do exato, time e por aí vai. exato. Então assim, esse foi um choque que eu tive. Eu acho que eu não tive um choque muito choque, porque eu já tinha ido pra Índia antes de trabalhar na Zorro. Uhum. Então eu morei na Austrália, daí eu fiquei 2 meses na Índia, um mochilão, então eu conhecia um pouco a cultura do pessoal, e uma das coisas que me fez vir para a Zorro e trabalhar para uma empresa indiana, acho que foi que eu já conhecia a cultura. Então, claro, pra gente, pra nós brasileiros, né, happy hour, por exemplo, cara,
A gente tá aqui sexta-feira, 18h, tá todo mundo legal, vamos fazer um happy hour ali de 1 horinha e ir embora. Os indianos não fazem isso, eles não bebem, por exemplo, então isso é um choque, porque a gente da área de vendas, comercial, pô, deu fim de mês, vou ficar até um pouco mais tarde, bateu meta, comemoração, né, a gente é muito mais expansivo nesse sentido. Então isso foi um choque pra mim, né, e hoje, né, aqui na Zorro tem uma política de zero álcool, em eventos, reuniões, comemorações, não tem, zero Uhum. álcool, beleza, sabe. Então isso foi um choque. O segundo choque foi essa visão de longo prazo, e eu tive, também o choque de Agora esse choque de não tomar cervejinha, talvez você ficou negativamente impactado, mas o longo prazo, o longo prazo é um negócio interessante, né, porque, isso tem um fundo, tem umas raízes um pouco maiores, né, acho que é legal você contar, qual que é a origem da Zorro, né, é uma empresa de capital fechado, não é assim: "Ah, eu preciso fazer tudo para bater a meta nesse quarto, é porque o investidor quer ver". Uhum, Conta um pouco dessas motivações do longo legal. prazo, assim. É exatamente por isso, né, a Zorro é uma empresa fundada há 28 anos por basicamente 3 sócios, né. Esses sócios são família, então eles são uma empresa de capital fechado, não precisam abrir números para ninguém, né, números que eles não querem abrir, faturamento, etcétera. E eles podem testar, então assim, também uma coisa, eles não gostam, como a Zorro tem muitas soluções, muitas aplicações, eles não gostam de contratar produtos externos, isso é um choque, porque eu estava acostumado em vendas, né, com alguns produtos referência de prospecção, né, de enriquecimento de dados, de leads, etcétera, e a gente não trabalha assim. Então isso é um choque também. Mas em relação à visão de longo prazo, é exatamente por isso, porque a Zorro tem um caixa legal para manter a operação, tem 15.000 funcionários, é uma empresa bilionária, né, e que mantém muito bem esses 15.000 funcionários, inclusive durante a pandemia não demitiu uma pessoa por causa de despesa, né, Uhum. de corte de gastos. Então eles podem testar, eles estão felizes com a atuação global, e a Zorro é uma empresa que pensa no longo prazo, não sai contratando como outras startup que precisa crescer, né, O mercado aqueceu. 50, 100 pessoas por mês e tal. Tanto que em 3 anos eu contratei 32 pessoas, né. Uhum. Se você for pensar, são É 10, uma 12 pessoa por pessoas. mês, uma pessoa por mês. É, uma pessoa por mês, né, então, claro que eu acelerei, mas hoje numa média é isso aí. Então eu tô entrando nessa visão de longo prazo e tô mais calmo com relação a algumas coisas, né, como meta, essas coisas que a gente pode ir testando ao longo do tempo. E é isso, assim, acho que esse choque foi positivo, né, está sendo positivo, e é uma coisa que eu preciso trazer também essa visão para o meu time que é como eu era, Uhum. antes de entender e tal. Então muito importante, o que eu faço? Uma vez por ano a gente vai para a Índia, eu com meus líderes. Claro, a gente tem o Sales Meet e tudo, mas eu faço questão de ficar uma semana a mais, pra gente ir todos os dias pra Zorro e conhecer as pessoas que a gente interage aqui no dia a dia, de marketing financeiro, jurídico, etcétera. Vendas, né, obviamente, mas a vendas a gente vai ficar lá uma semana. E aí pra gente o quê? Relacionamento, relacionamento. Eles entenderem, conhecerem. Depois que eu fui pra Índia a primeira vez pela Zorro, que minha segunda da vida, Uhum. muitas portas se abriram e muitas coisas eu conquistei. "Ah, você que é o Thiago? Pô, que legal, tá aqui, vamos tomar um café, vamos tomar um chai", sabe. Aí eu ia lá, a gente conversava, falava de tudo menos de trabalho. E aí na hora que eu precisei, as coisas aconteceram, entendeu. Então, são muito relacionamentais também. Ou seja, independente do mundo, do país que você esteja, a criação de conexões dentro e fora da organização é muito importante, nesse caso, especificamente dentro da organização, certo? Exato. Muito bom. Cara, estamos chegando aqui perto da nossa reta final, né? Para quem não sabe, mas está assistindo esse podcast, Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM, que foi eleito esse ano pela terceira vez pela Forbes o melhor CRM do mundo. Pelo Gartner, foi eleito o CRM mais visionário do mundo também, e pela Nucleus Research, uma das melhores plataformas de tecnologia de CRM. Ou seja, uma das plataformas mais robustas de tecnologia de vendas do mundo, que a sua empresa pode adotar sem necessariamente ter que estourar todo o seu orçamento de investimento em tecnologia, ou seja, é acessível e cabe no seu orçamento. Se você quiser saber mais sobre o Zorro CRM, só entrar em zorro.com/CRM, que você vai falar com o time desse cara que está aqui, que vai poder ajudar vocês
a conhecer mais essas soluções e como que vocês podem elevar o nível de tecnologia da empresa de vocês. Tiagão, como última pergunta aqui, eu queria falar um pouco sobre tendências de gestão, né? Assim, o mundo está se transformando. A gente acabou de falar aqui de pandemia. A Zorro foi uma empresa que não demitiu nenhuma pessoa durante a pandemia, pelas suas características de negócio. E todo mundo na pandemia foi trabalhar remoto, né? Uhum. E a gente está vivendo agora um momento onde as grandes empresas do mundo, as big techs, elas estão obrigando os funcionários a voltarem para os escritórios, todo mundo presencial. Essa é a regra, não quer, não gostou, vai embora. E isso está sendo unificado para todos os países. Como que vocês estão tratando esse tema aqui na Zorro? É uma política da Índia que definiu como funciona, vocês definem em cada lugar. Eu queria que você contasse qual que é a perspectiva de vocês sobre isso e o que está funcionando para vocês, até para que outros líderes que têm uma posição parecida com a sua possam replicar esse modelo. Legal. Como a gente mencionou antes, a Zorro é uma empresa de dono. Se o dono chegar e falar todas as filiais da Zorro vão presencialmente segunda a sexta, a gente abaixa a cabeça e vem. Se não Mas quiser, vai trabalhar em outro exato, lugar, mas aí o ideal é que venha, né? exato. Então, mas é isso, na verdade, né. A Zorro, ela não tem uma política global com relação a 100% presencial, 100% remoto. O que está acontecendo em algumas localidades, não no Brasil, estão indo de 4 a 5 vezes por semana para a Zorro, porque ficou-se muito tempo só remoto, aí veio a pandemia, continuou remoto 100%. E houve um decréscimo, né, houve uma diminuição na receita. Uhum, E aí, acredita-se que fazendo o pessoal ir para o escritório pode voltar a ter uma cultura, voltar a ter conexões, e aí isso motivar a vender mais. Esse é um teste que está rodando Estados Unidos, Índia. A Índia só deixou de ser presencial, na pandemia. uhum. E sempre foi e voltaram 100% presencial. Até porque lá tem, assim, praticamente uma cidade da Zorro, né? Lá dos 15, 16 mil funcionários que tem na Zorro, 90%, 80, 90% tá lá, porque o desenvolvimento todo Sim. dos softwares são lá, é lá. Então assim, e aí na América Latina, o pessoal também tá indo para o escritório de segunda a sexta, presencial. Aqui no Brasil, é um modelo que desde que eu cheguei na Zorro, funciona, e se a gente não tivesse crescido, Estaria mudado já? teria mudado, que é a de vir para o escritório. Pô, e também dá uma dó de ter um escritório tão legal como esse, pessoas tão legais de trocar, de almoçar no dia a dia, e não vir para o escritório, né. Então a gente, para criar cultura, né, para criar time, pertencimento, eu e os outros diretores de marketing e suporte definimos que a gente vem segunda e quarta presencial, Uhum. terça, quinta e sexta remoto, tá. "Ah, mas tem pessoas que moram em São Paulo". Sim. Por quê? Porque a gente sabe que Florianópolis é a Ilha do Silício, mas São Paulo é a capital, né, do Brasil É a e capital do capital do dinheiro. dinheiro, não do Brasil, desculpa, capital do dinheiro, né, é onde tá lá, fazer negócio grande é lá, e cara, eu não vou fazer negócio grande pelo telefone, né. Então a gente tem pessoas em São Paulo, que obviamente não vêm de segunda e quarta, e a gente tem, acho que tem algumas pessoas em São Paulo e só também, aí o Uhum. pessoal todo mora aqui, segunda e quarta vem. E tá dando certo, até começar a não dar mais. Então assim, E aí vai se adaptando. Ou vai se seja, vocês têm adaptando. essa flexibilidade local para fazer essas adaptações. Sim, sim, até Segunda falarem o ordem. contrário, hein, né, então assim, é isso, basicamente. Muito bom. Cara, estamos chegando no final. O episódio foi muito bom aqui. Eu queria terminar esse papo aqui, antes da gente ir para as mensagens finais, que você passasse, o pessoal quiser te encontrar, onde te encontra no LinkedIn, no Instagram, se quiser te mandar mensagem para trabalhar nas Zorro, se quiser comprar de você, fala aí, agora é o momento do seu merchan, aproveitando que tudo isso aqui já está pago, né? Você que tá pagando tudo isso aqui. Eu não, É as suas vendas que pagam é isso. isso Ou aí. será que é isso que gera suas vendas futuras? Não sabemos. Opa, É uma jornada. quem veio antes? Gente, quiserem me encontrar, tô no LinkedIn como Thiago Schioppa, Schioppa, o mesmo nome do meu Instagram. Se você quiser trabalhar na Zorro, me mande uma mensagem no LinkedIn e fale comigo, que pra gente boa sempre tem espaço no meu time. Muito bom, cara. Fico muito feliz, mais feliz ainda por ver o sucesso na sua trajetória em vendas, Obrigado. né? Assim, eu já devo ter treinado alguns milhares de vendedores, alguns deles eu tenho
o prazer de conhecer pessoalmente, de ver a trajetória de sucesso. Fico muito feliz que você esteja aqui liderando esse barco de vendas na Zorro. Tenho certeza que eu vou contribuir muito com vocês, como já venho contribuindo com a Pipe Sim. Lovers e com o que a gente vem fazendo de coisas por aqui. E lembrando para quem chegou até aqui dentro desse episódio, pessoal, eu gosto muito de dizer que sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Mas não adianta você ter assistido esse episódio e não dar um print e compartilhar nas suas redes sociais. Fala aí, porque se não postar, não aprendeu. Brincadeira, mas é sempre bom. Então não deixe de postar nas suas redes sociais e marcar @Zorro Brasil, @Vamos de Vendas Podcast e também me marca lá, @Gu Pagotto no Instagram ou marca a gente também lá no LinkedIn para a gente saber o que você gostou desse episódio. Combinado? Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. E é isso aí. Vamos de vendas.